Os grandes antigos pensadores da Grécia Antiga, há mais de 2000 anos atrás, já diziam, e isso permaneceu durante muitos séculos, não é? Durante muito tempo, e nos chega ainda aos nossos dias, essa afirmação segundo a qual o homem, o ser humano, é um ser religioso. Nas últimas décadas, nos últimos anos, tem-se preferido falar que o ser humano é um ser espiritual. Porém, nós podemos ligar sim essas duas palavras, não é? O ser humano tem religiosidade ou tem espiritualidade. O que significa? Não significa, em primeiro lugar, ter uma religião. Isso significa que nós fomos criados com uma abertura à transcendência. E isso nos faz com que nós sejamos pessoas que têm uma capacidade de um recuo e de uma certa elevação para além das condições físicas, materiais que nos circundam, nas quais nós estamos. Isso faz também com que tenhamos uma capacidade de olhar à nossa volta, olhar todas as coisas e não nos deixar estarmos simplesmente fechados por elas. E assim poder também avaliar, julgar, pensar e, por isso, também rezar, orar, não é? Se dirigir a Deus, segundo também a prática de cada um de nós. Nos dirigirmos a Deus para que nós possamos também ver as coisas por um outro ângulo, se a gente pode dizer assim, e eu diria, esse outro ângulo é o olhar de cima, é um olhar superior, não é? Para tomar uma imagem que eu gosto muito, imaginemos que nessas condições que estamos vivendo agora, mas não só, porque não só nesse momento nós enfrentamos dificuldades que nos atormentam, como é o caso da pandemia e que nos preocupa muito, mas ao longo da nossa vida temos tantas provações e tantos problemas. É como se nós estivéssemos no meio de escombros. Aconteceu um terremoto, estamos no meio de escombros, dos escombros, ou seja, no meio lá de todas as paredes e ferragens retorcidas. Para que a gente possa ter um olhar melhor, é preciso ser como os bombeiros, que estão por cima tentando encontrar os sobreviventes. Ao mesmo tempo, somos as pessoas que estamos nos escombros, mas somos também os bombeiros que saem para olhar e para procurar a vida que está no meio desses escombros. É como se fosse um olhar superior. A nossa transcendência, a nossa abertura da nossa espiritualidade e religiosidade é ela que nos ajuda a fazer isso. Mas não só no meio das provações, não só no meio das dificuldades, a todo momento da vida, não é? Nos ajuda a sair daquilo que é o ritmo, digamos, normal de alimentar, descansar, trabalhar, se cansar, não é? Adoecimento, o envelhecimento do corpo, para que olhemos tudo isso com um olhar que transcenda tudo isso, com um olhar que possa interpretar tudo isso e dar significado a todas as coisas. Espiritualidade e religiosidade talvez seja isso, essa capacidade de achar significado, encontrar o significado em todas as coisas. Obviamente que todo ser humano pode fazer isso, porque todo ser humano foi criado com a espiritualidade e religiosidade, é uma característica do ser humano, mas de modo muito particular, aqueles que têm uma fé, aqueles que têm uma abertura a uma relação com Deus, podem fazê-lo e devem fazê-lo mais ainda. Então, que isso seja para nós um convite importante nesse momento em que nós nos encontramos, mas também ao longo da nossa vida, da nossa caminhada.